Gente, respira que é de graça e a vida não tem replay. Dia lindo! Ontem, Carlos Ancelotti divulgou a lista dos relacionados para a Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, no México, e entre eles tem 4 jogadores do Flamengo. Agenda do Mengão para o jogo contra o Estudiantes. Essas e outras aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir, que já deixa aquele like, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e dá aquela moral, compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando, tudo isso para vocês é 0800 e aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece, nos bastidores do mais querido. Bom, trazer para vocês aquela palavra de meditação que está em Efésios 1, versículo 3, que diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Que esse vídeo esteja abençoando a cada lar a qual esteja chegando e que essas bênçãos se estendam para todos os seus familiares em nome de Jesus e que essa venha a ser a melhor terça-feira de todas as nossas vidas para a honra e glória do Senhor. Bom, o assunto do momento é o quê? Seleção brasileira, meus queridos. Então, não poderia deixar de trazer para vocês já estão carecas de saber, igual a mim, né? Os jogadores que foram selecionados. E eu gostaria de saber de vocês, colocariam ou tirariam alguém dessa lista de Carlos Ancelotti? Muitas pessoas questionando a ausência de Pedro. Eu fiquei muito triste com a ausência do Pedro, mas eu tinha falado com a minha esposa no jogo que o Flamengo empatou em 1-1, que o Pedro não ia para a seleção brasileira, lá contra o Atlético Paranaense. Ela me perguntou por quê. Pedro é um jogador mais de área, um jogador mais estático. E para a Copa do Mundo, que são jogos curtos, é um torneio curto, você precisa de jogadores no estilo de Ronaldo Fenômeno. Eu diria, não estou comparando o Endrick com o Ronaldo Fenômeno. Estou dizendo característica do jogador que vai no meio de campo, pega a bola, briga, dá carrinho, parte para dentro da área com a bola. Ryan, né, o garoto que era do Vasco da Gama, tem esse estilo também, pega a bola ali no meio de campo, na cabeça de área ali, e parte com ela para cima do adversário. O Pedro é um jogador que tem muitos recursos, um jogador muito técnico, mas é um jogador mais dentro de área. E a seleção brasileira precisa de jogadores que estejam na área, esteja na meiuca, esteja ali brigando, e o Pedro não é esse jogador. Gosto do Pedro, fiquei triste com a ausência dele, poderia entrar ali numa mudança tática do Carlos Ancelotti e tal, mas para brigar, para poder fazer o que eu acabei de dizer, não, o Pedro não é esse jogador. Infelizmente, o Pedro não é esse jogador, né? Então eu vou trazer para vocês aqui a lista do Carlos Ancelotti. Goleiros, não tem praticamente nenhuma surpresa com exceção de Everton, né? Então aqui, Alisson, Ederson e Everton. Defensores, Alexandre do Flamengo, Bremer, Danilo do Flamengo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibanez, Léo Pereira do Flamengo, Marquinhos e Wesley Cria do Flamengo. Meias, Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo Santos, Fabinho, Lucas Paquetá do Mengão. Atacante, Endrick, gostei muito da convocação do Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, muito bom. Matheus Cunha, Neymar, essa daqui é questionável, tá? Eu acho que o Neymar foi mais por conta da pressão da mídia, pressão da torcida e pressão do patrocinador. Essa é a minha opinião, posso estar errado. Vocês podem aí comentar, mas a minha opinião é que Neymar foi por conta de um clamor público e não pelo que ele está fazendo. Se eu não me engano, o Neymar tem 15 jogos na temporada. O João Pedro, né, que está jogando lá na Europa, tem 15 gols na temporada, fora as assistências. Era outro que eu colocaria no lugar do Neymar. Bom, seguindo aqui, Rafinha, Ryan e Vini Júnior. Isso aqui incontestável. Vocês têm alguma objeção com relação a esses jogadores que foram convocados por Carlos Ancelotti?
Deixa o comentário de vocês abaixo, o comentário de vocês é muito importante. Vou trazer para vocês agora a agenda do Flamengo da semana. É a seguinte, ontem, segunda-feira, depois do empate contra o Atlético Paranaense, o elenco treinou às 11 horas da manhã. Lembrando sempre, os jogadores que foram titulares fizeram apenas trabalho regenerativo na academia. Hoje, terça-feira, o treino também está marcado para as 11 horas no Centro de Treinamento Jorge Gelau. Amanhã, quarta-feira, 11 horas da manhã, será aquela ativação muscular. E à noite, às 21 horas e 30 minutos, Flamengo e Estudiantes no Maracanã pela Libertadores das Américas. Gente, para esse jogo, os ingressos estão lá em cima, estão muito caros, muito alto. Sendo assim, nem todos os setores, nenhum setor ainda do Maracanã esgotou, tá? Um jogo importante, sabemos que o Flamengo ainda não recebeu aqueles 3 pontos daquela praça de guerra que teve lá contra o Medellín, né? Independente Medellín, e o julgamento deve acontecer do dia 20 até o dia 26, que é quando encerra a fase de grupos. Então o Flamengo precisa ganhar esse jogo, tá? Bom, quinta-feira, treino 11 horas da manhã. Sexta-feira, dia 25, treino às 16 horas. Sábado, treino, aquela ativação muscular às 11 horas da manhã. E às 21 horas, Flamengo e Palmeiras. O que me entristece aqui é que mesmo o Flamengo ganhando, ele não assume a liderança por culpa do próprio Flamengo, né? Teve todas as oportunidades de diminuir no final de semana essa diferença para 2 pontos e se conseguir vencer o Palmeiras, assumiria a liderança aí, né, com 1 ponto, mas infelizmente não foi possível. O Flamengo, que jogou muito mal o primeiro tempo contra o Atlético Paranaense, no segundo tempo a postura foi completamente diferente, principalmente ali depois da entrada de Bruno Henrique no lugar de Samuel Lino, né? Samuel Lino que ainda não mostrou para o que veio, mas o Flamengo teve tudo em suas mãos para poder conquistar essa liderança. Agora a novidade aí na Copa do Mundo, Nel Nanete do Flamengo foi convocada aí por Carlos Ancelotti para poder participar dos treinos da seleção brasileira principal. Não é a primeira vez que o cria do Ninho tem essa oportunidade, é um excelente goleiro e sabemos que futuramente ele figurará aí como titular da seleção brasileira lá para frente, lá para o futuro. Goleiro de 18 anos vai integrar a delegação para participar do treinamento do time de Carlos Ancelotti na preparação do Brasil para a Copa do Mundo. Parabéns, garoto! Foguete não dá ré, é isso aí, vamos seguindo sempre em frente. Vamos voltar aqui a falar sobre a Copa do Mundo, né? Contra os Estudiantes, na quarta-feira pela Libertadores, o Flamengo deve ter de volta aí os seguintes jogadores: Jorginho e Everton Araújo, que estavam suspensos, e De La Cruz poupado, Luiz Araújo liberado e Pulgar recuperado. A única dúvida aqui é Gonzalo Plata, que ainda não participou da atividade no campo ontem, né, segunda-feira, pela manhã. Vamos ver se Gonzalo Plata irá participar do treino de hoje, né? Vai ser assim o dia D para ele, para saber se ele estará entre os relacionados para amanhã ou não contra os Estudiantes, né? Falando aqui sobre o Estudante, adversário do Flamengo amanhã, pela Libertadores, o time treina aí há 10 dias para o confronto contra o Mengão, desde que foi eliminado do campeonato argentino pelo Racing. Os argentinos não têm nenhum desfalque relevante para a partida contra o Mengão, ou seja, estão há 10 dias treinando, estão há 10 dias sem jogos oficiais, estão descansados, não tem nenhum desfalque, então vão vir com tudo para cima do Flamengo. Mais um motivo para o Flamengo entrar com tudo, entrar rasgando, entrar massacrando para conquistar essa vitória no Maracanã, tá? Outro assunto aqui, ó, tem algo que o Leonardo Jardim, tá, me falou na coletiva de imprensa no domingo que chamou muito a minha atenção. Não sei se vocês repararam, que os jogadores do Flamengo que estão entregues ao departamento médico, nenhum deles é por questão muscular, são todas por conta de pancada. Aqui, ó, o que ele disse, abre aspas:
Eu sou muito direto em relação a isso. Só faço comparações, mais nada. Comparo a tesoura do Carrascal. Tivemos 2 ou 3 e nada foi marcado. O Everton contra o Corinthians foi expulso por uma situação que hoje, se fosse a mesma regra, seriam 2 expulsos do adversário. Não estou aqui para comentar, mas acho que os times têm aproveitado a possibilidade de ser mais agressivos acima da lei para bater em jogadores do Flamengo. Temos 7 de fora, 4 ou 5 traumáticos, ou seja, pancada, porrada que os jogadores tomaram. E ele continua aqui, abre aspas. Não temos lesões musculares, só traumatismo. Uma pancada no joelho do Plata, o Eric Pulgar, o Arrascaeta, todos esses têm estado de fora, são traumáticos. Temos que ter algum cuidado, porque se queremos bom futebol, não podemos deixar bater acima da lei. Dentro da lei está tudo certo, fecha aspas. Realmente, veja assim, os critérios a favor dos times adversários sendo usados de uma maneira e já contra o Flamengo o critério é completamente outro, né? Então, os jogadores do Flamengo estão fora de campo, estão deixando de atuar porque foram lesionados por pancada, por porrada que eles tomaram nas partidas, né? A arbitragem tem que tomar conta disso. Eu fico impressionado que o Flamengo é o segundo maior time que recebeu cartão vermelho, segundo time que recebeu mais cartão vermelho na competição, perdendo apenas para o Curitiba. Curitiba levou 6 cartões vermelhos, Flamengo tomou 5 cartões vermelhos. E por incrível que pareça, o time que mais questiona a arbitragem, o time que mais vive fazendo notinha para a CBF é o Palmeiras, só teve até agora 16ª rodada, um jogador expulso. Isso não é normal, né? Bom, aqui ó, aquilo que eu estava falando, com a expulsão de Danilo contra o Atlético Paranaense, o Flamengo se tornou o segundo time com mais cartões vermelhos. Os jogadores do Flamengo são aqui, Jorginho contra o São Paulo, Everton Araújo contra o Corinthians, Pulgar contra o Red Bull Bragantino, Carrascal contra o Fluminense, Danilo contra o Atlético Paranaense. E aquilo que eu falei, vale destacar que o time que mais reclama com a CBF, mais emite notinha, só teve um jogador expulso até agora, né? Bom, outra boa notícia aqui, meus queridos, fim da maratona longe de casa, é isso aí. O Flamengo encerrou a sequência de jogos longe do Rio de Janeiro. Dos 7 confrontos, 6 foram na estrada, fazendo o elenco rodar pelo menos o Brasil e pela América do Sul. Foram mais de 14 mil quilômetros rodados, tá? Contabilizando aí os 3 pontos prováveis e do WO contra o Independente Medellín no Tribunal da Conmebol. O balanço final do Mengão como visitante foi o seguinte, ó, 6 partidas, 3 vitórias, Atlético Mineiro, Grêmio, Independente Medellín. Isso aí porque os 3 pontos devem ir para o Flamengo. 2 empates, Estudiantes e Atlético Paranaense. 1 derrota para o Vitória. O aproveitamento de 61,1%. Aproveitamento, né? Poderia ser melhor se tivesse conseguido passar para a 8ª de final da Copa do Brasil e tivesse vencido aí do Atlético Paranaense. Bom, mesmo com a queda precoce na Copa do Brasil, o grupo conseguiu superar o desgaste físico e agora volta ao Maracanã. A partir de agora, o mais querido terá uma sequência de 4 jogos seguidos em casa, a começar pelo Estudiantes pela Libertadores da América. Vou trazer para vocês aqui as 4 partidas do Flamengo dentro do Maracanã. Amanhã, dia 20, às 21h30, Flamengo e Estudiantes pela Libertadores. Dia 23 de maio, sábado, às 21h, Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Dia 26 de maio, Flamengo e Cusco no Maracanã pela Libertadores das Américas. E por último aqui, dia 31 de maio, Flamengo e Curitiba no Maracanã. O último jogo aí, antes da paralisação para a data FIFA, tá? Então, esses aí são os jogos do Flamengo. Flamengo que jogaria no dia 30, mas a seleção brasileira fará um jogo de despedida no Maracanã. Por isso, o Flamengo vai jogar no dia 31, tá? Por isso que houve essa movimentação. Bom, mudando aqui de assunto, o Flamengo acompanha de perto a situação de Igor Paixão do Olympique de Marseille.
tá? O clube francês aceita negociar o atacante por cerca de 35 milhões de euros, valor considerado alto internamente pela diretoria do mais querido, tá? A tendência é que o Flamengo tente avançar nas conversas, apresentando uma proposta inferior para buscar um acordo nos próximos dias. Informação da Radar da Bola 34, tá? Então, isso daí é informação sobre Igor Paixão. Bom, mudando aqui de assunto, outra boa notícia. A vitória do time sub-20 do Flamengo sobre o Juventude no último sábado pelo Campeonato Brasileiro da categoria marcou a volta aos relacionados da equipe do meio-atacante Joshua, que desde fevereiro se recuperava de uma lesão sofrida por conta de uma pancada quando treinava entre os profissionais. Inclusive, ele também está treinando entre os profissionais, né? Espero que os caras peguem leve aí com o Joshua, pô. O garoto é novo, um bom jogador, vai acabar aí estourando o jogador, né? Bom, mudando aqui de assunto, vamos falar sobre Danilo do Botafogo. A situação dele, tá? Para não atingir a marca de 13 partidas nessa edição do Campeonato Brasileiro, o volante Danilo solicitou para ficar fora do confronto entre Botafogo e Corinthians, alegando motivos pessoais, tá? A movimentação despertou interesse de Flamengo e Palmeiras, que acompanham de perto o desdobramento de acordo aí com o regulamento. Se o atleta entrar em campo mais uma vez, ultrapassando o limite de 12 jogos, estará impedido de defender outro clube do torneio nacional na atual temporada. Embora o foco principal de Danilo seja uma transferência para o futebol europeu, ele não anula a chance de seguir jogando em solo brasileiro. Diante disso, a tendência é que o meia-campista não vista mais a camisa do Botafogo no Brasileirão. O Flamengo, inclusive, abriu conversas com o staff de Danilo, tá, para tentar uma negociação. Porém, o Palmeiras disse que cobre qualquer oferta vinda do futebol brasileiro. O Botafogo, que pede aí em média 40 milhões de euros pelo jogador, um total acho que de 240 a 280 milhões de reais, tá? Então o Flamengo tenta a contratação do jogador, porém o Palmeiras já falou que qualquer oferta que pintar do futebol brasileiro, que o único clube interessado no Brasil, sem ser o Palmeiras, é o Flamengo, então qualquer oferta do Flamengo eles cobrem. Entendeu? Então vai fazer um leilão aí. A Leila quer fazer um leilão. A Leila que sonha com o Flamengo, a Leila que ama o Flamengo, deve fazer um leilão aí para conseguir a contratação de Danilo do Botafogo. Lembrando, o Flamengo já abriu conversas, mas ainda não chegou a um denominador comum. Agora, para fechar esse vídeo, que ironia do destino, né? Léo Pereira está na seleção brasileira na vaga de Éder Militão. Léo Pereira, que namorou a ex de Éder Militão, a Caroline Lima. Éder Militão, que hoje é casado com a ex de Léo Pereira, eu não lembro o nome dela. E hoje, né, ontem, né, no caso, o Éder Militão, por questão de lesão, perdeu a vaga para Léo Pereira. Léo Pereira se deu bem nessa situação, né? Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.